Assombração no interior, na roça, no sertão, assombração, uma personagem fica no meio do mato, fica de trás das igrejas, fica nos cantos escuros. Assombração, ela gosta de causar o susto no ser humano, provocar o espanto, deslocar o ser humano, desequilibrar o pânico, causar o pânico. E cada ser humano é diferente, cada ser humano reage com uma tolerância ou não ao susto da assombração. Algumas pessoas, quando assombradas, elas ficam loucas, outras se divertem quando são assombradas. Mas uma assombração na cultura significa um marco, significa alguma coisa cristalizada no tempo. Por exemplo, as assombrações do Museu da Escravidão de Diamantina. Lá tem um museu da escravidão, onde ficam peças usadas na coação de seres humanos, transformados em mercadoria, com valor de uso de trabalho. O uso era trabalhar. Então, essas almas, essas energias ficam lá assombrando. Por isso que uma pessoa rica talvez não entre num museu desse, no museu da escravidão. Mas as assombrações, elas não olham a classe social, elas também assombram os ricos. A assombração do rico é se tornar pobre. Isso causa medo, espanto. Toda figura estética paranormal que puder representar para uma pessoa rica elementos da pobreza, ela vai gerar um estado de pânico com raízes inconscientes. Talvez um filme de terror de uma pessoa rica seja diferente do filme de terror de uma pessoa pobre. Por exemplo, para mim o filme Cidade de Deus é um filme de terror. Para mim ele é um filme de terror. Para minha classe social, por todos os arquétipos que ele materializa, a cena do menino matando as pessoas no motel, porra, aquilo é totalmente filme de terror pra mim. Aquilo é assustador, porque é simbólico, é real, é possível. Já pensou? Eu já frequentei um motel popular daquele. Entra o menino no motel atirando. Nossa, assustador. E rindo ainda, o menino atirando e rindo, matando as pessoas. Só aquela cena já é foda. Tem a cena da banana no cu também, uma cena assustadora. Então a assombração, ela se modula de acordo com as classes sociais, o espectro de um susto, de alguma coisa que irrompe no mundo, que surge no mundo, que aparece. Alguma coisa sem controle. Eu gosto muito das assombrações do interior de Minas Gerais, os causos, as histórias de assombração. No interior, elas são interessantes se você conversar com uma pessoa do interior, perguntar sobre os fantasmas e assombrações. Você vai ter algumas histórias de antepassados que
que não conseguem sair do lugar, história de escravos. Eu me lembro de uma história de escravos contada sobre assombrações no interior de Minas. Era sobre um cemitério de índios que um fazendeiro tentou fazer uma roça em cima, tentou meter o arado, fazer uma roça. E era um cemitério indígena antigo, tinham ossadas de pessoas. A tribo já tinha desaparecido, as tribos em Minas Gerais elas foram extintas, tribos indígenas todas extintas, depois de um processo de perseguição extremo no século XVIII. E esse cemitério ele foi violado pelo fazendeiro que fez a roça de milho em cima. E aí os fantasmas passaram a assombrar a casa da fazenda. Os espíritos dos índios foram lá. Então, os vultos nos corredores da fazenda, os barulhos. E nesse caso que me contaram, os índios iam assombrar inclusive a senzala. Inclusive os pretos, os índios iam lá, o espírito aparecia lá no meio da senzala, assustando os pretos também, causando pesadelos, assombrando os pesadelos de brancos e pretos. Uma metáfora aí da história da formação do povo brasileiro. As assombrações elas têm uma função social. Elas povoam o universo infantil, são contadas para as crianças. Aí as crianças começam a ter uma grande dificuldade de escuro, de andar no escuro, de andar em locais sem luz de noite, porque as assombrações elas se misturam com as sombras. Tem toda a pedagogia da necessidade de educar a criança. O medo, educar o medo da criança. Então, as crianças elas gostam também, tem a questão da fantasia, porque a assombração é sempre um mundo diferente do mundo natural, um mundo alternativo, um mundo das assombrações, um mundo irreal, né? Um mundo místico, um mundo mítico, um mundo do ouvir dizer. Na verdade, ninguém viu uma assombração, as pessoas dizem, traduzem fatos. Por exemplo, as assombrações que vivem no banheiro, as sombras do banheiro, que tem rosto, tem formato, que perseguem algumas pessoas. Isso também é uma coisa, porque o banheiro é um local de intimidade, é um local das fezes, é um local do espelho, é o local da beleza, da feiura. Então essa é a questão, as assombrações. Eu gosto muito das assombrações dos becos das favelas, os becos das favelas brasileiras. Muitas assombrações, né? Andam, vagam naqueles becos. Porque são locais de muita morte, matança, pelo menos na década de 70, 80, 90. As favelas eram lugares com altíssimo índice de mortalidade humana, índices de guerras civis, assim, de guerras mesmo. Diariamente se encontravam os corpos ali. Então existe
a mística dos becos da favela. Você encontra muitas coisas se você andar pelos becos da favela. Encontra despachos, tem alguns becos de favelas que as pessoas fazem cerimônias religiosas. Você encontra pessoas fantasiadas de entidades. Uma vez eu estava num beco, numa favela, encontrei um homem vestido todo de branco, sapato branco, era de madrugada, todo de branco vestido, parado, conversando, me parou, conversou comigo. Era uma personagem, era alguém encarnado, era uma assombração. Assombração, então, é uma figura da cultura brasileira. Tá, tá ligado, tá ligado à imagem. É uma ausência, é uma vingança, é um tributo histórico para alguém, para alguma coisa da cultura.